Olá, meu nome é Evandro Flores e vamos começar, então, vamos dar continuidade ao nosso curso de gestão de processo de negócio. Então, com esse vídeo, a gente vai iniciar aqui o tópico 4, né? Que é o último tópico do nosso curso, né? A quarta semana. E nesse tópico, a gente vai falar especificamente sobre transformação de processos. Lembrando, então, que a gente tem como base nesse curso os conteúdos do BPM-CBOK, né, que é o Guia de Gestão de Processo de Negócio, elaborado pela Associação dos Profissionais de Gestão de Processos. E vamos falar, então, sobre transformação de processo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o que é transformação de processo, a amplitude da transformação, melhoria de processo, abordagem Lean, abordagem Six Sigma e abordagem TQM. Esse então é o conteúdo que a gente vai ver nesse primeiro vídeo do tópico 4. Se tratando então de transformação de processos, vou começar com uma breve introdução, né? Que diz que então que a volatilidade do mundo atual nos remete inexoravelmente a uma situação na qual a estabilidade nunca é alcançada. A economia deixou de ser contínua para se tornar inesperada, e as organizações e indivíduos têm encontrado dificuldades em mudar na mesma velocidade que o mundo ao seu redor. As pessoas parecem estar à espera de um estado de estabilidade para, a partir de então, agir e realizar. Mas ninguém mais sabe exatamente o que é estabilidade. Quando há indícios e fatos que nos levam a acreditar que isso está para ocorrer, surgem novos acontecimentos que desestabilizam o ambiente. A história mostra que o mundo nunca foi estável, pois o ser humano não é previsível e a sociedade é um sistema vivo, mutável e instável. O problema reside na velocidade das mudanças e na nossa capacidade de absorvê-las, nessa mesma taxa de velocidade. Nesse ambiente de mudanças contínuas, as organizações precisam aprimorar suas capacidades como resultado de um processo de transformação de seus modelos, propondo novas estruturas e padrões de comportamento, enquanto as capacidades essenciais já estabelecidas permitem o atendimento às necessidades de mercado. Novas capacidades podem ser criadas, por exemplo, como resposta à necessidade de clientes ou aproveitamento de oportunidades. O primeiro estaria relacionado às boas organizações, enquanto o segundo às organizações excepcionais. A transformação organizacional depende diretamente da transformação dos processos de maneira disciplinada e planejada para assegurar que estes continuem dando suporte a objetivos de negócio. Transformação de processos é mais abrangente que melhoria de processos ou de fluxos de trabalho em áreas funcionais. Inclui redesenho, reengenharia e mudança de paradigma em uma visão ponta a ponta do trabalho de um processo e da maneira como esse opera e pode ser modificado. Uma vez que processos são combinações de trabalho de várias áreas funcionais, o próprio trabalho e seu fluxo serão afetados e podem ser modificados significativamente. Existem diversos motivos para a transformação de processos, dentre os quais construir processos com foco do cliente, aumentar a produtividade, reduzir defeitos, reduzir desperdícios, garantir a sustentabilidade das operações, reduzir o tempo de ciclo dos processos, melhorar a qualidade, aumentar a capacidade, aproveitar ou desenvolver oportunidades, inovar, mudar paradigmas, reduzir riscos e reduzir custos. Não obstante, seja recomendado que a transformação seja centrada no processo ponta a ponta. Ele também pode ser aplicado a áreas funcionais e outros agrupamentos de trabalho. Com isso, vamos ver então o que é a transformação de processo. Na transformação, o objetivo é encontrar a melhor maneira de o processo realizar seu trabalho,
pode significar um novo equipamento de produção, novas aplicações, nova infraestrutura de tecnologia da informação, novas abordagens de negócio, ou seja, novas capacidades. Transformação é, por natureza, difícil de implementar e requer uma significativa investigação do que é viável, ideias, técnicas, conceitos e ferramentas, bem como a identificação do suporte organizacional necessário. É também um afastamento de abordagens e pensamentos tradicionais que poderá gerar desconforto para gestores e equipes. Entretanto, o fardo pode ser diluído de forma que a transformação seja implementada de forma gradual e que a ruptura seja melhor administrada, se ajustando à realidade financeira da organização, sua capacidade em absorver mudanças e de incorporar uma nova cultura. Esses são exemplos de fatores limitantes, mas sempre haverá fatores limitantes à criatividade e à inovação. Tais fatores devem ser identificados logo no início da transformação para que se possa evitar retrabalho e desperdício de investimento em recursos. Transformação deve envolver a busca de ideias tanto dentro quanto fora da organização. Contudo, deve-se ter clareza que aquilo que funciona para uma organização pode não funcionar para outra. Isso é verdadeiro em relação a ideias, níveis de recurso, abordagens e melhores práticas. Toda informação coletada no início do esforço de transformação deve ser verificada quanto à sua adequabilidade à organização. Devido ao fato de muitas organizações possuírem apenas uma compreensão básica de processos, geralmente é necessário iniciar a transformação com a identificação e definição do processo que será transformado. Essa identificação começa com a modelagem do processo em alto nível, identificação das áreas funcionais que estarão envolvidas na transformação. Se já existirem modelos de processos, esses podem inicialmente ser revistos, de forma a verificar sua atualização. Se os modelos estiverem desatualizados, eles deveriam ser atualizados ou refeitos. Na sequência, a equipe precisa determinar quais as informações são necessárias para servir de referência ao trabalho, bem como verificar sua disponibilidade nos modelos existentes. Juntos, esses modelos e informações complementares formam o ponto de partida para a transformação. Durante a revisão do modelo, a equipe de transformação pode identificar melhorias imediatas, mais visíveis e iniciar projetos para tirar vantagem delas. Essa estratégia permite obter benefícios imediatos de curto prazo até que a transformação maior seja completada. Seguindo, vamos falar então sobre a amplitude de transformação. Do produzir mais como prioridade do começo do século XX, seguido pelos autodesenvolvimentos, a burocracia de diversas teorias, né? Então, a escola de relações humanas, a importância do marketing e dos valores, as forças competitivas de Porter, né, lá da administração, a futurologia de outros escritores, a ascensão, queda de renascimento da estratégia e o imperialismo da globalização, pode-se afirmar que nas últimas décadas trouxeram profundas mudanças no pensamento. As questões atuais passam a ser: como conciliar longo prazo e sobrevivência de curto prazo? O futuro pode ser construído ou nossa vida está limitada ao presente? Não existem respostas mágicas, né? A capacidade de se adaptar e reinventar é, mais uma vez, fator-chave para a sobrevivência e prosperidade. Ideias e estruturas ultrapassadas estão cedendo espaço para novos conceitos e abordagens, de forma muito acelerada. Como veremos a seguir, a transformação de processos pode ocorrer em uma amplitude de escopo que vai desde a implementação de melhorias incrementais até uma mudança de paradigma. Vamos falar então sobre a melhoria de processo. Na sua definição, né? Então, a melhoria de processo de negócio
Ela é uma iniciativa específica ou um projeto para melhorar o alinhamento e o desempenho de processos com a estratégia organizacional e as expectativas do cliente. Melhoria contínua é uma evolução incremental de um processo utilizado, né? Uma abordagem disciplinada para assegurar que o processo continue atingindo seus objetivos. Muitas pessoas confundem o BPM com iniciativas de melhoria de processos de negócio. As iniciativas de melhoria de processos tipicamente dizem respeito a melhorias específicas ou ajustes em processos e implicam em projetos que culminam na proposição de um conjunto de melhorias a serem implementadas. Entretanto, o uso de abordagens de melhoria de processos não implica que a organização esteja comprometida com a prática de BPM. A seguir, então, vamos falar agora sobre algumas abordagens para a melhoria contínua de processo, né? Vamos iniciar falando sobre a abordagem Lean, né? Então, o que é a abordagem Lean, né? A abordagem Lean é basicamente obter as coisas certas para o lugar certo, na hora certa, na quantidade certa, minimizando o desperdício e sendo flexível e aberto à mudança. O Lean é uma filosofia que encurta o tempo entre o pedido do cliente, a produção e o envio do produto ao eliminar fontes de perdas. Então, os princípios chaves do Lean são: qualidade perfeita na primeira vez, a busca de zero defeitos, descoberta e solução de problemas na fonte, minimização de desperdício, eliminando redes de segurança e atividades que não agregam valor, maximização do uso de recursos, capital, pessoas, terra, matéria-prima, equipamentos, energia, água ou até mesmo o espaço. Melhoria contínua, reduzindo custos, melhorando a qualidade, aumentando produtividade e compartilhando informação. Processamento ele é puxado. Os produtos ou serviços são puxados pela demanda do cliente e não são empurrados para ele. Flexibilidade, produzindo diferentes misturas ou diversidade de produtos ou serviços com rapidez, sem sacrificar a eficiência em menores volumes de produção. Construção e manutenção de um relacionamento de longo prazo com fornecedores por meio de compartilhamento colaborativo de riscos, custos e informações. Ao colocar processos de geração de valor um ao lado do outro e processá-los um por vez, o trabalho flui suavemente, passo a passo, e finalmente um produto ou serviço é entregue para o cliente. Isso é a cadeia de valor. De acordo com o Lean, uma cadeia de valor simplesmente consiste das coisas realizadas para criar valor para o cliente. Iniciativas de melhorias de processos com base na abordagem Lean devem buscar o máximo valor agregado possível por unidade de entrada, representado pela diminuição da diferença entre qualidade potencial e qualidade real. Um dos aspectos críticos para se atingir tal objetivo é a redução dos desperdícios. 7 desperdícios são identificados no mapeamento da cadeia de valor com abordagem Lean, relacionados ao excesso de produção, movimentação, espera, transporte, defeitos, inventário ou estoque e processamento sem valor. Outro aspecto importante é o conceito de valor agregado, que tem raízes em William Deming, né, também da administração. Resumidamente, uma atividade está adicionada valor quando é necessário para gerar uma saída requerida para o cliente, quando o cliente considera como valor, né, o produto ou o serviço, quando a qualidade e a consistência dos recursos, componentes ou saídas devem ser mantidas, quando as circunstâncias podem impactar na continuidade do processo. É importante salientar ainda que nem sempre melhoria de processos é sinônimo de enxugar processos. Processos que estão em situação minimalista para melhorar, às vezes devem ser ampliados, por exemplo, incluindo atividades de controle. Dependendo do nível de maturidade, a organização adotará várias abordagens de maneira
e tempo apropriados para atender a cada situação. Isso pode ser alcançado por meio de uma estratégia de melhoria contínua ou por projetos conforme necessário. Outra abordagem que a gente vai ver é a abordagem Six Sigma. Em muitas organizações, o Six Sigma significa simplesmente uma abordagem de melhoria de processo, que se esforça para aproximar as operações da perfeição. Six Sigma é uma abordagem para eliminar os defeitos, com base em fatos e dados estatísticos em qualquer processo, desde a manufatura até o transacional e do produto ao serviço. Direciona a 6 desvios padrão entre a média e o limite de especificação mais próximo. Ao atingir 6 sigma, um processo obtém a capacidade de apresentar não mais que 3 ou 4 defeitos por milhão de oportunidades de defeito. Um defeito em Six Sigma é definido como qualquer item fora das especificações do cliente. Uma oportunidade de defeito em Six Sigma é, então, a quantidade total de chances para um defeito. Six Sigma não representa um meio de realinhamento de processos corporativos para diferenciação no mercado, mas um meio comprovado para eliminar defeitos de processos existentes. Outra abordagem é a abordagem TQM, que é o gerenciamento da qualidade total. É um conjunto de práticas ao longo da organização para assegurar que esta consistentemente satisfaça ou exceda os requisitos do cliente. O TQM coloca forte ênfase em medição e controle de processo como um meio para a melhoria contínua. A análise estatística é utilizada para monitorar o comportamento de processos e identificar defeitos e oportunidades de melhoria. O TQM é considerado um precursor do Six Sigma. Para assegurar os ganhos reais das práticas de TQM, é necessário que os requisitos do cliente sejam pensados de fora para dentro, integrando o cliente no processo de definições desses requisitos, uma vez que a ênfase na conformidade com necessidades que tenham origem em suposições da organização pode levar a liderança executiva à tomada de decisões equivocadas, gerando perda de competitividade do negócio. Então, esses são as abordagens que a gente está vendo, então, nesse primeiro vídeo, né? Para que não fique muito longo, então a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Eu agradeço a atenção de todos. E no próximo vídeo a gente vai seguir então com as abordagens aqui de transformação de processo. Obrigado, até o próximo vídeo.